Fala galera do canal O Mapa da Cripto, sejam bem-vindos. Então vamos direto aqui para análise. Eu estou aqui no mapa de calor de liquidação da BTC e como eu falei para vocês há alguns dias atrás, a BTC ela provavelmente vai protagonizar uma alta aí onde vamos estar atingindo essa região aqui para poder liquidar o pessoal que está operando em baixa, operando em short. Estamos num cenário bem interessante para as altcoins nesse momento, onde eu estou aqui no gráfico semanal e eu expliquei para vocês que eu montei aqui uma figura triangularizada e aqui nesse momento aqui, lá em 2021, nós temos essa figura triangularizada e essa parte de cima é LTB, né, que é a linha de tendência de baixo, e quando tocou aqui caiu. E o que está fazendo agora, né? O que atualmente estamos fazendo? Estamos tocando exatamente nessa região, né? Tocamos nessa região e estamos descendo. E aí o que eu fiz? Eu montei dois padrões gráficos, um dentro do outro. O primeiro padrão gráfico é esse maior, a figura triangularizada, e o segundo padrão é esse padrão aqui. O que é esse padrão aqui de figura gráfica? Ela se chama uma cunha ascendente, que normalmente ela rompe para baixo. E estamos vendo aqui, né? Tanto numa situação que é no gráfico semanal, que tocou aqui nessa LTB e está caindo, quanto nessa figura gráfica que eu peguei aqui, né? Eu coloquei aqui uma linha de tendência de alta e coloquei aqui nessa parte aqui outra linha de tendência, mas na verdade essa linha de tendência na verdade é só a montagem da figura. Normalmente a gente faz uma linha de tendência de alta por baixo do gráfico. Só que isso aqui basicamente foi só a montagem da figura mesmo. Então, o que estamos esperando aí para as próximas horas, né? Que isso vai favorecer ainda mais as altcoins. Eu vou te mostrar que mais está valorizando hoje, pelo menos segundo a Binance ali. Então, se a gente for ter um cenário hoje, galera, de queda aqui para as altcoins, a gente pode ter uma diminuição da dominância aí lá para 46%, tá? Se for olhar, se a gente tiver esse candle vermelho aqui vazando aqui para baixo, vazando aqui para essa região, furar aqui essa linha de tendência de alta, exatamente essa linha aqui, ó. Se chegar aqui e furar, a gente chegar mais ou menos ali em 52,06, você ou vai esperar ela chegar aqui até a metade, em 50, e posteriormente lá em 46. Qualquer queda um pouco mais agressiva da dominância, você vai ver altcoins entregando muito. Hoje a altcoin que está entregando bastante é a ATA. Temos aqui uma valorização muito interessante. E eu vou deixar bem claro para vocês que o cenário ideal hoje é você buscar ativos que estejam mais ou menos ali com 30 milhões de negociação. E esteja também com um cenário aí de alta, né? Você veja o RSI pelo menos no diário acima de 50, como está a ATA, está numa região bem interessante. O MACD entregando volume aqui de compra, né? As barras todas verdes. O próprio indicador de volume, ó, a gente tem essa barra compradora aqui, está muito interessante. Tá muito saudável. Quando a gente vem aqui nesse mapa, a gente vê um equilíbrio entre compradores e vendedores, mas a ata está respondendo bem. Quando a gente vai aqui nessa parte de valores entrando e saindo, a gente vê um valor entrando muito grande, pelo menos aí nos 15 minutos, né? Mais de 3 milhões positivos, chegando quase 4 milhões positivos. Se for colocar aqui no diário em relação ao valor entrando e saindo, nós temos um total de 134 milhões de dólares entrando e 124 milhões saindo, ou seja, 10 milhões de dólares positivo aqui na ata, o cenário está positivo demais para as altcoins, tá? E se descer mais ali, como eu falei para vocês, a dominância tiver uma queda um pouco mais acentuada, você pode esperar que a gente vai ter uma alta muito mais brutal nas altcoins. E o que eu estou deixando bem claro aqui para a galera que está seguindo o canal é o seguinte: vou colocar o cenário aqui que a Ata fez, né? A Ata fez um movimento meio brutal. Por que ela fez no início, né? Ela simplesmente criou aqui uma alta
e ela subiu até quase 0,28 e depois ela teve um recuo muito forte, que foi quando a gente teve aquela queda das altcoins, né? Quando a dominância acabou esticando ali para 57%, e aí teve uma pequena queda da BTC, foi uma queda muito curta mesmo, e aí as altcoins desvalorizaram demais. E aqui a ATA ela entregou 0,27, quase 0,28 e foi lá para baixo a menos. Ela foi para menos da metade. Ela bateu em 0,12. E aí, como eu não sou bobo nem nada, e eu percebia que tinha um grande interesse aí pela ATA, eu comprei ela. Eu comprei ela aqui, ó. Comprei ela, deixei ela na carteira spot e ela simplesmente já mais do que dobrou. Ela mais do que dobrou recentemente, ela bateu 0,29, fez um topo mais alto do que o anterior. Aí recuou, foi lá para cento e... cento o quê? Então, pera aí. Rapidão, galera. Já volto que o telefone tá tocando. Galera, desculpa aí que o telefone tocou aqui. Mas vamos lá. Eu gostaria de falar um último detalhe aqui a respeito não só da ata, mas é, de qualquer gráfico que você for olhar nesse momento, a nível de negociação, a nível do que está acontecendo no mercado, né? Que eu acabei de citar aqui que a dominância caiu, então está favorecendo algumas altcoins de uma maneira mais exponencial, né? A maioria das altcoins estão valorizando, mas a gente tem uma situação aqui onde algumas altcoins ainda não estão entregando uma variação interessante. Então, o que você deve procurar nesse momento, né, em relação às altcoins, a nível de talvez fazer um trade ou ter um cenário mais otimista? Vou descer aqui no tempo gráfico de 4 horas. A gente vê aqui que a ata ela formou um fundo arredondado, que é um padrão que normalmente rompe para cima. Ela desceu aqui, ela fez um movimento meio estranho, né? O natural do fundo arredondado é fazer isso aqui, ó. A gente faz isso aqui, ou fazendo besteira aqui. É esse aqui. A gente faz esse movimento aqui, fundo arredondado, e aí há um reteste, né? Como que é o reteste? É pegar exatamente essa zona aqui, ó, essa linha aqui mais ou menos. Aí ela faria esse movimento aqui, ó. E aí continuará subindo. Mas o que ela fez? Ela fez esse movimento, ela fez esse movimento, e aí ela desceu mais aqui. Então ela fez um falso rompimento, como se não fosse fazer o padrão xícara, fez um movimento mais para baixo e voltou a subir. E agora o movimento está interessante, né? Aqui o VPVR aponta que nós temos uma zona aqui onde criou um suporte muito grande. Então, provavelmente, se a ata ela bater em 0,23, ela vai bater e vai voltar a subir novamente, porque tem uma grande zona aqui onde a galera está interessada a comprar. E a zona normalmente no tempo gráfico de 4 horas, quando o VPVR aponta, normalmente dá bastante resultado. É claro que confluindo com as análises que você faz em conjunto, né? Não pode usar somente uma análise para poder fazer isso, porque se você for utilizar só o VPVR, a gente não depende de outros indicadores, coisa que a gente sabe que não tem como. A gente precisa realmente entender os indicadores que a gente está usando e que ele tem que confluir, ele tem que estar em harmonia com outros indicadores também para poder fazer sentido. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: a ATA ela fez esse movimento aqui. Deixa eu tirar aqui essas linhas. Eu vou passar para vocês um dos cenários mais básicos que nós devemos olhar num gráfico, né? Que é traçar linhas. Normalmente eu inicio o vídeo com vocês sempre fazendo esse traçamento de linhas. Esse traçado das linhas. Tanto linhas de tendência de alta quanto tendência de baixa. E o que a ATA fez aqui? Ela fez um movimento onde ela estava seguindo a linha de tendência de baixa. E o movimento mais natural é que ela fizesse isso aqui, ó. Se ela batesse aqui e continuasse a tendência de baixa, ela ia fazer isso aqui, ó. Ela ia descer mais. E aí eu poderia tentar subir novamente. Não ia conseguir, ia descer mais ainda. Mas o que ela fez? Ela rompeu a LTB. E nesse rompimento ela foi embora. Então o que vocês precisam enxergar num gráfico aqui de maneira bem básica, né? Rompeu a LTB, você viu o reteste acontecendo, tem situações que a maioria das vezes acontece o reteste. Ela pode bater aqui novamente. Se ela bater aqui mais ou menos na média de 200 numa hora,
seria ali em 0,20, e voltar a subir, ela continua no cenário otimista. Se ela por acaso voltar aqui, voltar a descer, isso aqui foi um falso rompimento, a gente deve ficar de olho, tá? Isso que você deve olhar em várias altcoins, tá? Vou botar como exemplo, que eu estou acompanhando há bastante tempo, que é a RSR, que é um exemplo negativo, ela continua em tendência de baixa. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu tracei duas linhas, uma por dentro da outra. Pode fazer isso, Sabine? Pode. Peguei aqui. Ela já rompeu essa primeira LTB. O gráfico tá bem sujo aqui, galera, porque eu venho estudando ela há bastante tempo. E ela tem uma região muito complicada de passar, que é ali em cima, hein? Em 0,66, né? Atualmente. Melhor, vamos botar 66. A região de 6600 aqui. Essa região aqui, ela tá bem complicada de passar. Mas só que a LTB principal dela é essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu fiz muita coisa nela aqui. É um ativo que eu estou posicionado, né? Eu fiz muita coisa nela. A principal LTB da, da RSR nesse momento é essa aqui, ó. Essa região aqui de 73. Ela é um ativo que ainda não rompeu. Ela tem um suporte bem interessante que no VPVR apontou aqui, 58,68. Ela bateu e voltou, isso foi muito interessante. Mas só que se ela chegar nessa região aqui, tocar aqui em 70,85 e voltar a descer, a gente pode ter uma queda maior. Ela pode bater aqui e testar ali um suporte lá em 50,47, lá embaixo. O primeiro suporte que ela enfrentaria, né, tentaria passar, seria o de 56,24. Então, assim, é primordial para as altcoins que a gente está vendo, ou qualquer ativo, né? Qualquer ativo que você tenha que fazer uma análise gráfica, para ter um cenário positivo quando está em tendência de baixa, é ela romper. Ela precisa romper, porque Abner, então ela tá em 62,10 agora. Se ela chegar aqui em 70, não é para eu ficar feliz? Cara, é para tu ficar otimista. Mas o otimismo a nível de esperar uma alta permanente, um retorno permanente a seus patamares anteriores, né? Que pô, ela atingiu ali, é, ela atingiu um valor muito alto, pô, ela caiu mais do que a metade. Então é um ativo que tem muito para entregar nesse ciclo, na minha opinião. Mas só que, pô, enquanto não romper essa linha de tendência de baixa aqui e trabalhar acima, ela não vai poder entregar essa alta que eu estipulei aqui, ó. Que eu estipulei exatamente essa alta aqui para ela. Que seria ali em 16,992, né? Uma alta, digamos que a médio e longo prazo. Se por acaso, se por acaso houver uma alta da dominância novamente, a BTC cair um pouco e ela não romper isso aqui, ela não for favorável a isso aqui, o cenário é que ela venha muito para baixo, a ponto de bater lá em 28,20, aqui nessa região aqui. Ela vai enfrentar, ela vai ter alguns suportes aqui, mas a ideia é que ela caia bastante aqui, então é um cenário muito negativo para essa altcoin aqui. É, esse aqui foi o vídeo de hoje, né, galera? Eu fiz uma análise um pouco mais técnica aqui com vocês, tentando passar aqui o panorama que normalmente eu vejo. É, espero que vocês não tenham se importado com esse gráfico bem sujo aqui, que normalmente os ativos que eu estudo eu levo um maior tempão para poder criar todo um cenário aqui. Eu realmente faço uma análise bem minuciosa. E se por acaso você quiser uma análise aqui, pode deixar nos comentários. Meu grande abraço para vocês aí, tamo junto e tenha uma ótima semana. Valeu, galera. Valeu!